Olá, bem-vindo todo mundo a mais esta live da Casa da Crítica. Hoje é uma live sobre um tema bastante recorrente para nós, que é associado ao trivium medieval, também conhecido como trivium clássico. Tá? O trivium, como o próprio nome diz, são três vias, tri e viam. Tri de três, viam de vias. Vias para quê? Para que são essas vias? São as vias de progressão rumo aos transcendentais. Nós vamos verificar aqui. O trivium é um conjunto de três disciplinas: gramática, retórica e lógica. Tá? Essas três disciplinas, por sua vez, conduzem o educando, tá? Que a transcendentalidade. São três disciplinas relacionadas à mente humana, muito mais. Hoje a gente fala em mente, no sentido antigo, se falaria são três as disciplinas, porque são três as potências da alma humana. Tá? A alma humana é una, mas há uma divisão clássica que vem desde Platão, que divide a alma humana em três potências. Essa é uma divisão para fins de estudo, para fins pedagógicos e etc. Então, cada uma dessas disciplinas não é arbitrária. Bem-vindo, Melquisedeque. Tá? Cada uma dessas disciplinas, por sua vez, se associa a uma das potências da alma. E o objetivo, então, é a potencialização, tá, dessas faculdades de alma rumo à vida boa. Vida boa precisa de percepção, de sensibilidade, precisa de inteligência e precisa praticar o bem. Isto tudo é o que o trivium visa fomentar, instigar. O trivium não é a educação, é a educação pelo trivium. O trivium não tem vistas a ser um conjunto de instrução. Ele tem vistas a facilitar um processo de educação. Há uma diferença muito grande entre instrução e educação. A instrução é a intrusão de algo de fora. Tá? Algo vem de fora, como um padrão, como uma regra, como uma norma. E a educação ex ducere é para fora. É um libertar de potências que as pessoas já têm, que a alma já tem. Então o trivium são três as disciplinas. Eu vou daqui a pouco mostrar um quadro que melhor exemplifica isso, dizendo exatamente os seus porquês e etc. As três disciplinas do trivium compunham um primeiro conjunto das artes liberais. Arte liberal, muita gente que trata a arte liberal, quando eu emprego aqui liberal, no sentido coloquial econômico. A gente comenta muitas vezes aqui sobre o trivium na Casa da Crítica, publicidade, mídia, em rede social, etc. As pessoas estão achando que estão falando um problema de ideologia econômica. É um absurdo. Liberal quer dizer de liberdade de potência humana. Não é liberdade, liberalismo econômico. É para a liberdade de ser. É um processo de educação ligada ao ser pleno. Esse primeiro conjunto do trivium é o conjunto das disciplinas da mente ou da alma, como eu falei, cujo fio condutor é a linguagem. O segundo conjunto das artes liberais é o quadrivium, que são as artes dedicadas à matéria, tá? Às coisas, ao mundo dos objetos, o mundo natural nesse sentido, externo ao sujeito. Então, são compostos da aritmética, geometria, a música, que é uma disciplina muito importante, e a astronomia. Tá? Esse seria o conjunto. De qualquer forma, não são coisas paralelas, tá? São coisas ordenadas. Antes de se educar pelo quadrivium, a educação pelo trivium é indispensável. Primeiro, domínio, tá, das potências da alma, no sentido do indivíduo, pelo fio da linguagem. Nós vivemos hoje uma concepção que qualquer antigo do trivium, mesmo dos
dos gregos, etc., se chama de absurdo, que linguagem é meio de comunicação. Evidente que também é meio de comunicação, mas antes de tudo, a linguagem é um elemento da constituição do ser. Nós precisamos da linguagem para perceber, para ordenar essas percepções e ordená-las. Isso é razão, tá? E para interagir no mundo. Ação no mundo, uma ação boa, para ser eficaz, para funcionar. É o primeiro, a retórica. A percepção, tá? É um estudo. A gente acha que gramática, como a gente fala hoje, é estudo de norma culta. Gramática é a ordenação linguística da percepção humana, da sensibilidade que todos nós temos, tá? E, enfim, então, a gente está muito pobre. Nós estamos muito pobres. Muito pobres. Por que surgiu o Trivium? Pra você ter uma noção, para vocês terem uma noção. O Trivium já surgiu, foi concebido por Santo Agostinho, um pensador do século IV depois de Cristo, para combater uma coisa que nos assola até hoje, que é o analfabetismo funcional. Diretamente o analfabetismo funcional e um filhote do analfabetismo funcional, que é o fanatismo religioso. Dizia Santo Agostinho que antes das pessoas terem acesso aos livros santos, às escrituras, eles tinham que ter uma formação intelectual mínima, para ter um mínimo de habilidade com signos, com as palavras, captar nuances de sentido, significados, etc. Ter senso de proporção, inteligência, e poder atuar corretamente. Então, do contrário, é um analfabeto funcional e que se torna um fanático religioso. O fanatismo religioso não tem nada de religiosidade, gente. Então, assim, esse era um problema enfrentado lá no século IV, cuja solução foi conceber uma educação prévia para que, inclusive, os livros santos, as escrituras sagradas, evidentemente, é um autor cristão, católico, tá, pudessem ser lidos com adequação. Olha só, hoje, gente, não, todo mundo aqui está no mundo. Só tem estamos rodeados de analfabetos funcionais, estamos rodeados. É uma coisa impressionante. Não é porque são analfabetos funcionais as pessoas simplórias, com baixa educação, são analfabetos funcionais com baixa instrução, me perdoe, são analfabetos universitários, uma coisa muito complicada. Eu vou pôr slides, tá? Este aqui são os slides das disciplinas do Trivium. Então são 3 as disciplinas do Trivium, porque são 3 as divisões pedagógicas para entendimento. Bom, são 3 então as disciplinas do Trivium, porque são 3 as faculdades da alma, conforme nós falamos. As faculdades da alma, os poderes que uma alma humana tem, são os poderes de sentir, poder de inteligir, raciocinar, intuir, e tem o poder de agir, que é o poder volitivo, que é o poder de ter vontade. Tá? A disciplina que se debruça sobre o sensível é a gramática. Nós temos hoje, como eu adiantei, uma concepção de que gramática é o estudo da norma culta da língua, como se fosse um maneirismo de fala nas circunstâncias cultas, eruditas, solenes, formais. Também é isso no seu sentido clássico, mas essa é a grande revelação que o nosso curso dá. A linguagem humana é muito mais do que isso. A linguagem é a ordenação da nossa sensibilidade. A gente estuda a gramática, a sintaxe, semântica e não entende que a realidade humana é estruturada dentro da mesma forma que a linguagem é estruturada. Tá? A linguagem é uma estrutura integrante do homem e com paralelismo com toda a realidade. E isso às vezes é impressionante. Por exemplo, a divisão de verbo, sujeito e predicado. Isso é uma questão muito profunda, de altíssima compreensão. A rigor, o curso é isso.
Você compreendeu que é uma dimensão do sujeito que é o predicado do mundo. Obviamente aqui eu estou fazendo um resumão, mas assim, se você vai compreendendo a estrutura da linguagem, do porquê ela, nós vamos compreender como nós percebemos o mundo. Então nós vamos perceber como nós pensamos o mundo, e nós vamos perceber como nós agimos nele. Quando eu falo de sensibilidade, não é só o batir, que é uma sensação, mais precisamente, ou um sentimento, mas há de se envolver aqui a imaginação. A imaginação humana, seja na dimensão da memória, seja na dimensão da projeção, é integrante do sensível. Vamos todos aqui nos imaginar que estamos na praia. Nós temos sensações disso. Vamos imaginar que estamos comendo XY chocolate. Nós temos uma sensação. Tá? Ainda que, obviamente, mais fraca. Tá? Mas, então, a educação do imaginário humano, tá? É integrante da gramática. A gente debruça uma aula no curso de Trivium que a gente tem na Casa da Crítica sobre a importância do imaginário. Tá? Hoje as pessoas não estudam mais o imaginário. O imaginário é uma forma de viver, de receber vivência sem ter vivido concretamente. Quem faz isso de maneira muito clássica é a literatura. Que a literatura nos proporciona uma educação do imaginário, na medida que nós criamos versões. Quando eu leio um romance qualquer, de bom nível de preferência, eu estou criando versões. De maneira que eu estou criando uma estrutura perceptiva que tem elementos objetivos na obra, mas tem uma contribuição minha. Isso me aumenta enquanto ser. Se eu disponho de um imaginário bem educado, eu percebo melhor. Uma pessoa bem gramaticalizada, não é só que ela fala melhor, ela percebe mais o mundo, ela associa mais coisas. A gramática, boa noite Jorge, bem-vindo meu caro. A gramática é como a primeira colheita, então, a percepção, uma educação do imaginário que aumenta a capacidade perceptiva. Então, e a partir dessa boa colheita de dados, se municia o trabalho na lógica. Lógica ordena o sensível, ela ordena, ela dá senso de proporções, ela dispõe em fluxo, ocupa-se dos nexos causais. Então o que ocorre? A lógica, como disciplina da inteligência, a inteligência vai ter duas divisões. Então. A divisão propriamente do raciocinar, por as coisas em razão entre elas, senso de proporção e ordenação, e um fluxo causal, e a intuição de valores. A percepção de valores, a percepção de critérios de divisão. Tá? Isso tudo é atribuição da lógica. No sentido do trivium, nós temos hoje a lógica formal, que é ensinada por aí como regra de argumento. Está contida dentro do trivium, só que o viés teria condicionado usar o e-mail. Sim, eu já recebi teu e-mail, Melquisedeque. E a lógica se ocupa também desse aspecto formal, que hoje é reproduzido, a lógica no trivium, mas o viés central da lógica no trivium é um viés existencial. Uma capacidade não meramente de argumentar, mas uma capacidade de refletir, uma capacidade de pensar, conceber, captar valores. Tá? Captar valores, porque tudo isso nos conduz ao máximo humano, que é contemplar. A capacidade de contemplação do real. Tá? Daqui a pouquinho eu vou resgatar isso mais. Retórica. Retórica vai mexer com os afetos. Tá? Você tem que afetar pessoas para que nós façamos coisas concretas no mundo, eficazes, boas. Nós afetamos. Nós trabalhamos com a estrutura afetiva da pessoa, tá? E trocamos um tipo de afeto por outro afeto. Retórica é uma negociação afetiva. É muito mal vista hoje a disciplina da retórica. A retórica é associada como uma enganação, a arte de enganar. No trivium a gente vai estudar
como funcionam alguns princípios retóricos principais, como persuadem as pessoas, como as pessoas se deixam persuadir. É impressionante para muitos alunos do curso o quanto que a gente descobre que a gente acha que decide, não decide nada. Está dentro de uma estrutura retórica, a maioria das coisas. Não, isso é evidentemente má retórica. Tá? Nós vamos aprender princípios retóricos principais, não com o objetivo necessariamente de formar retores, mas principalmente para fomentar meios para a grande arte da autorretórica. A compreensão do processo retórico é uma compreensão do processo de deliberação. Por sua vez, é uma compreensão também de como nós agimos, como nós intervimos e fazemos uma retórica intraconsciência. Sabe qual o nome disto? Bondade. Quando você age uma ordenação lúcida, intraconsciente, em que você consegue separar seus motivos, seu movimento e etc., você está praticando bondade. Tá? E é necessário a retórica, inclusive para praticar a bondade. As cores que vocês estão vendo aqui são cores da simbologia clássica. A gramática, como cuida do sensível, ela tem uma dimensão estética muito grande, por isso o azul, que é o prazer, que atrai. A lógica, como esclarece, usa-se o amarelo do sol que ilumina, mostra os caminhos, mostra o sentido. E o afeto, aquela intensidade, a paixão, o afeto mesmo, é vermelho de intenso. Aqui tem algumas dimensões. A gramática é uma disciplina muito centrada numa divisão matéria e forma. Tá? A forma, principalmente se ocupa a lógica, e da matéria praticamente se ocupa a retórica. Esses três conjuntos interagem entre si. A gramática, porque é o sensível, daí você vê essa faixa aqui de dentro para fora do resto da realidade. A boa ordenação entre uma percepção e o imaginário bem desenvolvidos, uma inteligência clara e uma boa estrutura afetiva, uma boa autorretórica, uma boa leitura interior, tá? Dá um equilíbrio nessas funções da alma, levando a uma possibilidade de progressão existencial. Se existe uma deficiência em alguma dessas dimensões, alguma dessas potências, há uma estrutura manca, vamos dizer assim, tá? Não há a plenitude do desenvolvimento. A pessoa vai andar, mas vai andar mal. Hoje, onde está todo mundo andando mal? Quase todo mundo no Brasil é analfabeto funcional. Quase todo mundo não tem um letramento pleno. Isso é um dado terrível. O imaginário de quase todo mundo é paupérrimo. Não se deve esperar que essas pessoas vão desenvolver produtos intelectuais sóbrios. Ele não tem nem condição reflexiva, ele não tem matéria para refletir. Tá? Como nós caímos em retóricas rasas, e nós temos dificuldades muitas vezes de fazer retórica plena, tá? Porque a gente tem um matadouro realmente na gramática. Educa-se muito mal, instrui-se muito mal para a gramática no Brasil. Quase todos somos desgramaticalizados. E isso tem efeitos diretos na vivência humana, no âmbito vital nosso. Quem é porcamente, vou dizer sem minhas palavras, é uma questão, é tão paupérrimo a educação gramatical, você pode dizer nesse tipo de adjetivo, vive menos. A pessoa porcamente gramaticalizada, ela tem um âmbito vital menor. Não é um curso de erudição de estoque de informações, é um curso de potência para você viver melhor, viver mais, perceber mais, imaginar mais, ver vínculos maiores, expressar também melhor, pensar melhor e ordenar-se melhor. Ordem lá na retórica. Para onde vai tudo isso? Há um conceito, o Trivium está dentro de uma cosmovisão
de que essas potências da alma bem ordenadas implicam uma tonificação existencial rumo aos transcendentais, para além de si, há de ir além de si. A gramática, também chamada de hermenêutica, tem o transcendente, que é o pulcra, que é prazer barra beleza. Tá? A sabedoria, a sua vez, tem o transcendente do verum, que é o transcendente da verdade, ou verdadeiro. E a retórica ao transcendente do bonum, da bondade, da boa ação, da boa vontade. Essa união coesa, equilibrada entre os três transcendentes, tá? Nos conduzem à capacidade de amar. Amar, no sentido mais amplo do termo, que é a capacidade de ser, que no limite é um caminho de ascensão do espírito. Tá? É um caminho de ascensão e que desenvolve uma personalidade plena. A cosmovisão do Trivium, a cosmovisão clássica, a própria estrutura é ordenada como esferas, de maneira que há uma isomorfia entre o sujeito, o ser, e tudo tem um lugar e uma adequação. E nihil sine deo, nada sem Deus. Não é um curso, o Trivium não é orientado, foi criado, concebido por um santo católico. Não é necessário nem ser católico para fruir do tesouro do Trivium. Não é absolutamente necessário. Não é um curso de catecismo. Mas não é possível a pessoa ser ateia. Não é possível você negar a transcendência. É um curso que tem por vista ser um degrau numa escada, cujo último degrau é a transcendência humana, para além de si. Tanto que cada disciplina se associa a uma potência de alma que, por sua vez, está associada a um transcendental, cuja união plena é o amor. E é uma dissolução maior na plenitude da existência humana. Tá? O nosso curso, ele tem 18 aulas, se inicia com um conjunto do primeiro beabazinho de metafísica. Tá? Para quem nunca teve metafísica, tem que ter uma primeira introdução. Alguns pressupostos filosóficos, depois dedicamos uma atenção a cada uma dessas disciplinas. Tá? Eu vou desligar os slides e vou abrir aqui bate-papo, se alguém quiser comentar alguma coisa. Uma cosmovisão muito diferente do Trivium para a concepção corrente e que às vezes choca as pessoas, é que o Trivium dá muito pouca atenção à socialização. A socialização propriamente dita é muito pouco relevante. É óbvio que existe. A própria retórica, nós vamos estudar o processo da interação social com intenções de persuasão, para daí extrair vários elementos. Mas não é uma educação dentro dessa cosmovisão, tudo nada sem Deus. Então há um processo de crescimento da personalidade com um senso que a personalidade precisa tentar bastar-se. Bastar-se quer dizer depender pouco dos outros. Depender pouco da cultura temporal, da cultura espacial, regional, tal, e etc. Tá? Não, são outros assuntos muito diferenciados aí em relação a hoje. Hoje eu tenho feito artigos aqui na Casa da Crítica frequentes, como que é um sobrepeso da dimensão da socialização. Então, essa é uma questão aí que chama muita atenção aí para as pessoas aí de cara. Estou abrindo aqui para perguntas, bate-papo, quem quiser esclarecimentos, arte liberal, Trivium, qualquer uma das disciplinas, nosso curso, o que visa. É um curso, a formação do Trivium choca um pouco, tá? Eu conheci o Trivium, na época que eu conheci o Trivium, faz alguns anos, né? Na verdade, eu estava estudando para montar um curso de pensamento crítico. Foi aí que eu conheci o Trivium. E aí eu desisti de fazer o curso de pensamento crítico. Eu achei tudo no Trivium um pouco mais do que eu precisava achar, tá? E aí onde surgiu um interesse
Porque às vezes a gente tem essa ideia de que o que é medieval, a ideia das trevas, a porcaria, pode ter seus problemas de alimento, não tenho dúvida, mas que tem muita coisa boa, tem muito tesouro lá para ser minerado, não tenha dúvida, entre os quais aqui do Trivium. Estou abrindo aí para perguntas, comentários, torço que a audição tenha ficado viável, ninguém mais comentou nada. Abro para perguntas. Perguntas, comentários e etc, por favor, fiquem à vontade. Não sei se eu falei muito rápido, aquela coisa, sempre abrimos a aula. Priscila está presente ainda? Melquisedeque me mandou um e-mail, ele está interessado em adquirir o curso. Está aqui teu e-mail, eu vou te dar a resposta. Jorge, bem-vindo. Lígia, Isaías. Queridos, ninguém tem perguntas? Fica à vontade de questionar qualquer coisa sobre o curso. O curso é turma 6, tá? Vai começar na semana que vem. São 18 aulas. Se inicia na terça-feira da semana que vem, dia 3, tá? Serão aulas nas terças e quintas. São 18 encontros. Como funciona? Nós fazemos os encontros, aula pelo webinário, tá? E 24 horas depois a aula vai para uma plataforma de EAD. Quem não puder acompanhar no horário, seja até o curso inteiro, ou seja, uma ou outra vez, vem na plataforma EAD no dia seguinte e assiste a aula. Na plataforma EAD tem os materiais de apoio, apostila, exercícios, tal, etc. Tá? Sim, todas as aulas são gravadas. Tá? Eu faço 2 atendimentos pessoais por aluno ao longo do curso. Um logo no começo, isso faz parte do Trivium. O Trivium é necessário compreender cada aluno. Tá? E a partir disso eu posso dar um direcionamento em alguns aspectos de interesse. Tá? E eu sempre faço um atendimento no começo do curso e um atendimento no final, antes das aulas de retórica. É muito importante esse atendimento antes das aulas de retórica. As aulas de retórica fecham o curso. Tá? A retórica é a disciplina é a mais difícil, tá? de todo o curso. É a disciplina é a mais elevada das disciplinas humanas. É a sua capacidade de condução, tá? Ali. De si ali. E é importante esse atendimento no final, porque às vezes é muito chocante. É forte mesmo. É um processo de autoconhecimento, de entendimento de questões existenciais finas. Então é bastante importante a gente acompanhar. Tá? Professor, tenho dificuldade para ordenar as ideias. Esse curso me ajudaria a sanar essa deficiência? Sim, sim. Não conheço sua situação. Olha aí, até uma questão excelente para um atendimento pessoal, tá? Mas não conheço exatamente sua situação. A maior parte das questões relacionadas a uma dificuldade de ordenação, a uma distração, a um desfoco e etc. Tem, não sei se isso é seu caso, não sei se se aplica, mas enfim, falando em termos geral, é um problema na gramaticalização. Como é que normalmente você tem que tratar muito bem isso na estrutura da percepção e no imaginário? Existe um fluxo causal de como você percebe, de como você vê coisas, que é o como a gente fala. E às vezes a gente fala tanto, mas não tem análise disso. Tá? A ideia é que o curso te proveja alguns caminhos para você verificar. Eu tenho um gargalo na percepção, tenho um gargalo no imaginário, meu gargalo é de raciocínio, tá? Ou é de afeto, pode ser uma questão, enfim, pode estar por aí, mas o raciocínio de uma ordenação de existência, tá? É um dos grandes objetivos do Trivium, equilíbrio entre essas funções. Você tem um cara que quer raciocinar antes de ter percebido, tem o cara que percebe, mas ele pula o raciocínio, ele está agitado na dimensão estética, tá? E o outro que tem problema de reflexão, retórica, por incrível que seja, é reflexão. Qual que é o melhor jeito de você ser um retórico? Ele tem uma capacidade de autoconhecimento. Para que isso? Precisa conhecer o público, ou conhecer o auditório para se conhecer.
Tá? Então isso é um curso que tem esse objetivo, tá? Por isso que é um curso de educação. É um curso que eu quero que você perceba mais, imagine mais, entenda mais, tá? E decida mais, tá? Essa é uma questão. Mais questões, meus caros? E então eu faço esses 2 atendimentos. Um detalhe importante para todo mundo aí também, tá? Entrem no site, na página do curso, existe um vídeo meu de 18 minutos, em que eu também falo das disciplinas do Trivium, dou um pouco de dados, mas e leio, comento a todos, uma a uma, tá? As aulas que nós vamos ter. O que é o objeto de cada aula, o que é o objeto de cada aula. E mais, gratuitamente também, você tem acesso ao e-book. Existe um e-book em que eu comento um artigo das disciplinas do Trivium, os pressupostos dele, um artigo sobre educação e instrução, tá? Que também é gratuito, você entra lá no site da Casa da Crítica, baixa o seu e-book à vontade e aí qualquer dúvida interage com a gente, tá? Manda um e-mail, tem alguma dúvida, alguma questão, enfim, e assim que queira eventualmente sanar. Para quem que esse curso é dirigido acima de tudo? Quem quer crescer. Quando está dizendo assim, eu tenho um problema, tenho questão de ordenação, tenho um problema de leitura, tenho um problema de raciocínio, ok? Então, a ideia é que mais ou menos a gente sane algumas coisas. E o atendimento pessoal, inclusive, vai servir para isso. É também uma excelente oportunidade para quem quer começar uma vida erudita, mas nem sei por onde começar. Muita gente procura, quero começar a estudar filosofia, não sei por onde. Mas eu quero ler os clássicos, não sei por onde. Te dá uma pequena ordenação. Olha, vamos ler um pouco de Aristóteles, vamos ler um pouco de Platão, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, sabe assim, você vai ter uma pequena ideia. Então, 2 aulas que a gente tem de metafísica, não é muito, gente, mas é importante saber aquilo que eu mencionei ali, o que é matéria, o que é forma, ter uma ideia do que é causa, sabe assim, ter uma ideia do que é o mundo metafísico. Claro que não é em 2 aulas para aprender metafísica, mas tem que ter uma pequena apresentação. São 2 aulas sobre metafísica, a gente estuda a metafísica de Platão e a metafísica de Aristóteles. Depois a gente tem 2 aulas de pressupostos filosóficos, que dão o movimento e o verdadeiro. Depois seguem aulas de gramática, lógica, que é a maior extensão, e retórica, onde a gente fecha. Aula 18, gente. Sempre é uma aula bônus, tá? Então a gente decide com a turma. Nesse curso tem alguma aula presencial? Guarda só um segundinho. A gente tem uma aula bônus no final, que é uma aula. Como funciona a aula bônus? Nós vamos decidir com a turma qual tema nós vamos enfrentar na aula bônus, tá? E aí, claro, esse seja um tema que eu tenha condição de abarcar. Na turma 4, que acabou, a aula bônus foi sobre esperança. Na turma 3, foi sobre os 4 temperamentos e os 4 discursos. Tá? E qual é a política do curso? Uma vez que você faça um curso com a gente, você sempre vai ser chamado para as edições futuras do curso, para as aulas bônus dos cursos futuros. Então, você vai assistir as dos cursos passados e vai assistir as aulas bônus das turmas vindouras, mantendo um vínculo eternamente de atualização. Ricardo, nesse curso tem alguma aula presencial? Sim. A gente fala que é online, porque a maioria das pessoas faz online. Mas o curso é em São Paulo, aqui na região da Avenida Paulista, na Casa da Crítica. Quem estiver em São Paulo, tá? Quem estiver em São Paulo e quiser vir assistir aqui, presencialmente, está à vontade, etc. Vem, de vez em algumas pessoas vêm, tá? A maioria fez online, tá? A maioria nem é de São Paulo, mas enfim. O curso é bom para quem pretende dar o home school daqui a próxima. Sim, é bom. Inclusive, na turma 4, um terço do curso eram de pessoas que queriam vir iniciar ou já estavam com filhos pequenos, planejando e tiveram a sensibilidade
de que para praticar o homeschooling, a primeira regra é eduque a si mesmo. Sim, a primeira regra é eduque a si mesmo. Tá? Aí vai te facilitar a vida. Educar terceiros. A grande questão do homeschooling, tá? Não é o conhecimento que você vai legar, mas é o afeto. Seu filho está aprendendo em casa. E o seu filho vai perceber que você aprende para ensinar, ou que você aprende junto. E isso é o grande negócio do homeschooling. Não é que o pai tem que ser um conhecedor da matéria, porque o que esteja interessando sensivelmente no homeschooling seja o aspecto cognitivo. Grande questão do homeschooling é o aspecto afetivo, é o aspecto sintético. Então, não é um autor do Trivium, é um autor moderno que morreu recentemente, o professor Pierluigi Piazzi, mas ele falava a quatro ventos aí favoravelmente ao Trivium, e ele tinha uma ironia que é o seguinte: para pai ensinar, só pode ensinar pai que já andou de avião. Pai e mãe, ele usava a expressão mãe, né? Mãe que quer ensinar sem andar de avião não tem condição de ensinar nada. Porque ele dizia o seguinte, na ironia dele, ironia fina, tá? Que no avião a mãe aprende como é que educa. Porque quando tiver problema, ela tem que pôr a máscara primeiro em si e depois na criança. Mas jamais pôr na criança e pôr nela. E, enfim, isso é obviedade, né? No nosso último curso, a gente está com a turma 5 em tramitação agora para um grupo privado, e na turma 4, um terço do curso, tá? Um terço dos alunos queriam praticar o homeschooling depois. Tá? Vou dizer uma coisa, essencial para o homeschooling, principalmente nas aulas de gramática, tá? Vão ser muito, muito úteis. Tá? Essa compreensão do problema do analfabetismo funcional, como é que você, pela fala das pessoas, você entende coisas, vai ver se é teu filho, tá? Isso vai com tranquilidade. Lígia. Queridos, mais alguma pergunta? Estamos à disposição aí. Terça-feira que vem a gente começa, tá? E nós temos um teto de alunos, evidentemente, tá? Tem umas vaguinhas aí, tá? Mas, enfim, por que tem esse teto de aluno? Porque eu faço os atendimentos pessoais. Tá? Então, aí, senão, podia a gente ir longe, tá? Ok, professor? Muito obrigado. Queridos, eu agradeço a presença de todo mundo, tá? Essa live vai ser editada agora à noite, amanhã ela deve ir para o ar. E, enfim, conheçam o nosso site. Se tiver dúvidas adicionais aí, não hesitem em escrever para a gente, tá? E, enfim, muito obrigado para todo mundo.